Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre queda de cabelo. Quantas pessoas que a gente não conhece aí que sofrem com isso? Isso é muito ruim, deixa a pessoa muito preocupada, isso mexe até com a autoestima da pessoa. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Pessoal, a queda de cabelo é uma coisa muito chata, muito triste, porque você imagina só, você começa a perder seu cabelo, seja o homem, seja a mulher, isso mexe muito com a parte relacionada à autoestima. É ruim, todo mundo tem medo de ficar careca, todo mundo tem medo de ficar calvo, todo mundo, né, a grande maioria das pessoas tem medo de ficar com falhas no cabelo, ou ficar com aquele cabelo ralo, que você olha para a pessoa assim, você vê que aquele cabelo está fraco, que a pessoa está perdendo, né, o cabelo. O cabelo, ele reflete a nossa saúde, a verdade é essa, né? Então, quando você olha para o cabelo numa pessoa, para a unha numa pessoa, você vê a saúde dessa pessoa. Se essa pessoa está saudável. Então, uma pessoa com cabelo bom mostra que é uma pessoa saudável. Por quê isso? Porque o cabelo, se a gente for pensar bem, é um supérfluo no nosso corpo. Se o nosso corpo está doente, você está sofrendo de alguma doença, ou você está nutricionalmente ruim, está desnutrido, o cabelo vai ser sacrificado, porque a gente vive sem o cabelo, a gente vive sem a nossa unha, então a unha vai ficar quebradiça, ruim, o cabelo também vai ficar ruim, porque questão de sobrevivência, o corpo tem pouco e ele vai usar o pouco para o que é necessário. O que é possível ser comprometido, será comprometido para nossa sobrevivência, instinto de sobrevivência, né? Então o cabelo, se a parte nutricional sua estiver ruim, o cabelo vai ser comprometido. Então, a pergunta que eu falo para você: será que tudo que você está comendo, você está absorvendo? Então, é a primeira dica aqui já da noite, tá? O uso de enzimas digestivas, pessoal, eu sempre bato nessa tecla, é fundamental para que você consiga aproveitar o que você come. Não adianta nada você comer bem e evacuar, jogar fora o que você come. Então, use enzimas digestivas. Depois dos 35, 40 anos de idade, vai fazer total diferença na sua saúde e, consequentemente, proteína vai melhorar o seu cabelo. Além disso, quando a gente começa a absorver proteína melhor, não vem só proteína junto, vem ferro, porque a queda de cabelo está relacionada à deficiência de ferro. Como é que está a sua ferritina? Você já dosou a sua ferritina? Então é importante você dosar a sua ferritina. Se a sua ferritina estiver abaixo de 70, você tem que repor o ferro, seja na forma do magnésio, do ferro quelato ou endovenoso. Eu, particularmente, eu prefiro da forma endovenosa, né? Você vai na farmácia, compra o ferro, tem o nome comercial Noripurum, tem outros também. Você dilui num sorinho fisiológico de 100 ml, aplica uma vez por semana, 5 semanas, você repõe o ferro. B12, como é que está a sua B12? Está ruim? Também pode estar relacionado à queda de cabelo. E a sua vitamina D? Pessoal, o básico tem que estar bom, tá? Senão não tem jeito. Então a vitamina D tem que estar entre 60 e 80, a vitamina B12 tem que estar ao redor de 800, você tem que estar nutrido. Então, se você tiver, fala assim, como é que eu vou saber se eu estou nutrido ou não, Juliano? Você pesa numa balança de bioimpedância. Normalmente isso alguns consultórios médicos têm, alguns consultórios de nutricionistas têm. Então você pega, vai fazer uma bioimpedância. Aí dessa maneira você vai ver que você provavelmente com queda de cabelo, você também vai estar com perda de massa muscular, ou seja, mostrando que você está com uma queda de cabelo nutricional. E quando é nutricional, como eu falei para vocês, não é só proteína, é minerais e vitamina. Então vem ferro, vem zinco, como eu falei, B12, B9, né, as vitaminas do complexo B como um todo, deficiência de energia, a importância de usar a coenzima Q10 também ajuda muito na queda de cabelo. Então são coisas da natureza que a gente não está conseguindo aproveitar, porque a coenzima Q10 também vem dos alimentos, vem da proteína animal. Então, dessa maneira, quando você consegue entender o paciente, você olha a bioimpedância da pessoa e vê que a pessoa está perdendo músculo, você já, opa, peraí, essa pessoa precisa de enzimas digestivas. Talvez só com o uso das enzimas digestivas já melhorem. Aí você dosou as vitaminas, começa a repor vitamina D com K2, sempre vitamina D com K2. Aí você começa a dar coenzima Q10, aí você dá vitamina B12 na forma ativa,
metilcobalamina, sempre associado com metilfolato. Você corrige o ferro de uma maneira endovenosa. Você vê o zinco dessa pessoa, corrige o zinco dessa pessoa, a pessoa começa a melhorar a sua saúde. E eu sempre falo, o último a melhorar é o cabelo, porque a melhora tem que vir de dentro para fora. Quando você estiver muito saudável por dentro, aí começa a nutrir a parte do seu cabelo. Aí você volta a ter um cabelo bom. Quanto tempo demora isso, esse processo? Depende de cada caso. Tem pessoas que estão extremamente desnutridas, não nem imaginam. Estão acima do peso, mas estão com muita gordura e pouca quantidade de proteína no corpo, pouca quantidade de músculo. Então nem imaginam que estão desnutridos. Então essa balança de bioimpedância ajuda muito você a ter esse olhar, tá bom? Que mais, pessoal, que gera queda de cabelo além da parte nutricional? Parte genética, né? Às vezes a pessoa tem uma genética, os pais são calvos, né? Então existe uma possibilidade maior de você ter alopecia, né? Ficar careca ou ter perda de cabelo. Isso também tem um fator importante genético. A gente não pode esquecer disso. Uma outra causa de queda de cabelo muito comum é pós-infecção, por exemplo, Covid. Quantas pessoas daqui da live que devem ter tido Covid, né, e depois evoluíram com uma queda do cabelo? Nossa, isso é muito comum. E essa queda de cabelo, normalmente, a pessoa consegue recuperar depois de uns 6 meses, até um ano depois que o cabelo vai ficar fortalecido por conta do Covid, por conta da dengue. Pós-dengue, muitas pessoas também têm queda de cabelo. Isso é muito comum. Então, pós-infecção também, como eu falei para vocês, é uma das causas. Uma outra causa de queda de cabelo, pessoal, é o estresse. Tem pessoas que ficam com cortisol extremamente alto, muito estressadas, dando choque, e esse cortisol alterado influencia na fixação, né, no fortalecimento dos folículos pilosos do cabelo, levando a pessoa a ter queda de cabelo. Então, você já dosou o seu cortisol? Dose o seu cortisol. O que eu quero dizer para vocês que normalmente não é um único fator apenas, é sempre multifatorial, são vários fatores. Eu estou colocando várias hipóteses aqui para vocês entenderem o quão complexo é isso e o quão é difícil a gente cuidar dessa patologia. Então, você tem que ver o paciente como um todo e ver todas as alternativas para que a pessoa melhore. Uma coisa muito comum é a parte hormonal. Existem algumas doenças, como por exemplo o hipotireoidismo e até o hipertireoidismo, que é o funcionamento errado da sua glândula da tireoide, ser uma das causas de você ter queda de cabelo. Então, volto a insistir, a importância de exames de sangue, né? Tem que fazer TSH para ver sua tireoide, T3 livre, T4 livre, aí dosar todas as vitaminas, todos os minerais, como eu falei, o cortisol. Então é importante fazer um diagnóstico, um check-up completo para poder entender e ver qual é o seu caso. Tem que dosar sua dihidrotestosterona, porque o excesso de dihidrotestosterona, que é um hormônio oriundo da testosterona, também pode ser uma das causas de queda de cabelo. Muitas pessoas fazem reposição hormonal, usam hormônios para aumentar a testosterona, mas não se preocupam com a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, em DHT. Aí quando você não se preocupa, não existe um bloqueio, você não se preocupa, não usa um bloqueador da 5-alfa-redutase, você aumenta o seu DHT. E o DHT elevado leva à queda de cabelo. Então, muitas pessoas colocam chip para melhorar a testosterona, mas não usam bloqueadores dessa 5-alfa-redutase e começam a ter queda de cabelo. Então, é importante, você que faz reposição hormonal, você que usa tríbulos, maca, fenogrego, você tem que usar, pessoal. Lembra, para proteção do seu cabelo. E não é só do seu cabelo, não, tá? É para não dar espinha, pele oleosa, no homem não aumentar a próstata. Você tem que usar o óleo de semente de abóbora, 1000 miligramas, 2 vezes ao dia. Anotem isso, isso é importante. A maioria dos tratamentos que a gente vê as pessoas fazerem para queda de cabelo é pensando apenas na parte hormonal, nessa parte da dihidrotestosterona. Então, alguns profissionais passam finasterida, passam minoxidil, pensando nisso, nessa conversão. Só que não é só isso, é isso que eu quero que vocês entendam. É tudo o que eu falei também agora há pouco para vocês que está relacionado. Parte nutricional, tem que ver.
tem que ver a parte genética, tem que ver se você não teve nenhuma infecção. Então a gente tem que ver o estresse, né, o cortisol. Então você tem que ver a pessoa como um todo, não olhar apenas o cabelo. Não adianta nada você passar um produto no seu cabelo se você precisa de comida. E normalmente quando a pessoa precisa de comida, pessoal, além das enzimas digestivas, eu esqueci de falar para vocês, tá? É importante vocês usarem aminoácidos essenciais prontos. Tem 8 aminoácidos que a natureza, que a gente precisa buscar na natureza. Então você pode usar uma medida, uma dosagem de aminoácidos essenciais uma vez por dia. O gosto não é muito bom, mas é extremamente importante para a nossa saúde repor aminoácidos essenciais. Eu brinco que é comida de astronauta, porque você come um negócio desse aí, você fica super bem. Vale muito a pena a gente repor. Então, quando você fez a balança de bioimpedância e viu que a sua musculatura está ruim, lembra também do aminoácidos essenciais, tá bom, pessoal? E a queda de cabelo também acontece, é muito comum pós-cirurgia. Então, você fez uma cirurgia, é normal cair cabelo. Passou um estresse metabólico danado, ficou preocupado com a cirurgia, pós-parto, né? Então, você que teve parto também pode ter queda de cabelos, tá bom? Então, existem várias possibilidades que a gente tem que avaliar isoladamente cada caso. Uma coisa muito comum é produtos que as pessoas aplicam no cabelo, né? Então você vai na sua cabeleireira, né? Ou no seu cabeleireiro, aí usam produtos para fixar o cabelo, produtos, shampoos, vocês sabem melhor do que eu, aquelas chapinhas para deixar o cabelo liso, altas temperaturas, produtos químicos para alisar o cabelo. Então, tudo isso compromete a saúde do cabelo. Então, a temperatura excessiva prejudica. Inclusive, algumas recomendações é não lavar a cabeça com água extremamente quente, tem que ser água morna, para que você também evite queda de cabelo. Então, só para vocês verem, produtos, né? A gente coloca shampoo, lava lá, mas que shampoo que a gente está usando? Será que é bom esse shampoo? Então a gente não sabe. Por isso que a gente tem que ficar de olho, atento. Então existe N possibilidades, tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pelo apoio de vocês e sempre, tá? Obrigado de coração. Peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os seus familiares, tá bom? Vai lá no grupo, aperta aí compartilhar, vai no WhatsApp, grupo da família, pessoal assistir, tá bom? E não esqueça de dar um joinha no nosso vídeo. Vai lá no botãozinho joinha para nós. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Boa noite a todos vocês. Fique com Deus.